Você vem para São Paulo já pensando em fazer jornalismo? Vim para fazer jornalismo. Naquele tempo, eu peguei a penúltima turma de 3 anos do curso de jornalismo aí na Casper Libero. Eu tinha prestado vestibular também na UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Aí eu passei na UEL, tinha ido fazer matrícula. O ônibus está chegando na rodoviária de manhã, meu pai já estava lá me esperando, falou: já comprei passagem para você à noite, que você entrou na Casper Libero também. Aí eu vim para cá, tinha minha avó, tinha meus tios aqui, né? Tinha parentes aqui, então. E um ano a menos de faculdade, né? E fora, assim, eu conhecia muito bem. Fui um garoto que sempre vi, sei lá, 2, 3 meses estava aqui em São Paulo. Gostava demais. Aqui em São Paulo já tinha perspectiva de ver jogo do Palmeiras toda hora. E queira ou não, isso foi um dos fatores que acabaram influenciando a decisão. Aí eu vim para cá e acabei depois cancelando a matrícula em Londrina. Era jornalismo esportivo, era isso que você queria mesmo? E isso que eu queria fazer. Não era nem jornalismo geral, só foi para fazer futebol. Não, eu queria fazer futebol, até eu sonhava em algum momento fazer educação física, para quem sabe virar técnico de futebol um dia, mas a intenção era essa, jornalismo esportivo. E como é que deu certo? Porque a gente sabe que muita gente tem esse sonho e nem todo mundo tem a felicidade de conseguir entrar no mercado, né? Não é que tenha dado certo, Flávio, eu migrei muito, eu tive assim uma má condução de carreira, fiz muitas coisas, fiz assessoria, fui fazer veículos segmentados. Enfim, para você ter uma ideia, algum tempo depois de terminar a faculdade, eu prestei um concurso para trainee na Folha de São Paulo, entrei, e aí eu fiquei uns 2 anos como um esquema lá de freela fixo, cobria férias e fazia, e quando eu estava cobrindo férias, ficava fazendo matérias por caderno de veículos. E eu não entendia nada de carro, queria ir para o esporte algum dia, nunca fui, mas não entendia nada de carro. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Como eu não entendia nada de carro, mas, sei lá, meus chefes gostavam de mim e tal, então eles me colocavam para fazer matéria de mercado. Aí eu ficava na antiga boca do carro, que hoje, infelizmente, é parte enfim, da Cracolândia, percorrendo aquelas lojas de carros usados e tal, e também das autopeças, fazendo matéria sobre isso. E foi um momento em que, de fato, o mercado ficou de pernas para o ar, porque era a fase do plano Collor. Então, o que acontecia? O carro tinha o preço de tabela. O preço de tabela era baixo. O lojista escondia. Então, o carro usado, ele custava mais caro do que o preço de tabela do carro zero. Coisa de mercado brasileiro. Então, eu ficava fuçando essas coisas lá no Centrão. Ficava, às vezes, rodando aquela região lá, enfim, da boca do carro o dia todo. E, por conta disso, eu virei editor de uma revista de autopeça. Olha que coisa maluca. Se eu não entendia de carro, entendia menos ainda de autopeça, mas também conhecia mercado. Aí ficava conhecendo, aí passei a conhecer vários donos aí dessas empresas, passei a ter muito respeito e admiração por esse setor, formado por muitos pioneiros da industrialização brasileira. Então, Cofap era de um imigrante russo, sei lá, tinha, por exemplo, a Sabó era de um imigrante húngaro, e por aí ia, né? Então, enfim, aprendi muito nessa época fazendo essa outra atividade. Olha que maluquice, né? E você conseguia. Aí eram técnicas, você usava técnicas para poder, teoricamente, entender a história. Opa, primeiro que você tinha que se fazer de entendido. Mas sempre. Aí você começava a conhecer um pouco de como era a fabricação, do que esse cara, por exemplo, pretendia com o mercado externo, mercado interno, para onde ele vendia. Tinha um negócio muito interessante, principalmente nas lojas do centro, que eles compravam de fabricantes que não eram, por exemplo, aqueles que forneciam para as... não eram supostamente os autorizados. Tinha uma turma, eu não sei se existe isso nesse mercado ainda hoje, mas naquela época, como eram poucas montadoras, você tinha centenas e centenas de pequenas fábricas, muitos que nasceram em fundos de quintais e tal, e eles não conseguiam chegar até as montadoras. Então eles iam para isso que eles chamavam de mercado paralelo, e iam lá para as lojas do Centrão. Então eles vendiam com boa qualidade, mas não eram, digamos, marcas com aquele carimbo de fornecedor de montadora, né? Tinha isso também, era bacana. E como é que o futebol entrou definitivamente na sua vida profissional?
Eu fazia muito freelancer, uma coisa em rádios pequenas, às vezes, né? Mas, assim, eu nunca me desliguei do futebol, né? Eu frequentava, eu ia em tudo. É, E quando eu cheguei, enfim, principalmente nos meus primeiros anos em São Paulo, eu não assistia só o jogo do Palmeiras, eu ia rigorosamente em tudo, assim, quando tinha tempo livre, né? Tirando a fase de faculdade, os trabalhos e tal, alguma atividade profissional, eu assistia tudo. Gosto muito de futebol. Assisto muita coisa até hoje e muita porcaria, como vocês sabem, né? Mas Então, aí um frilo aqui, uma rádio ali e tal, e fui aos poucos e nos anos 90 houve uma tentativa de se ressuscitar a antiga radiodifusora. E ela montou uma equipe pequenininha e eu fui para essa equipe, fiquei fazendo bastante coisa lá, fiz finais de campeonato paulista, campeonatos, enfim, campeonatos brasileiros. Vi o Vampeta jogando pelo Vitória, por exemplo, comecinho de carreira. E então, a partir disso, eu fui gradualmente deixando um pouco essa área mais enfim, de jornalismo, digamos, econômico, né? Um pouco mais segmentado. Comecei a frequentar mais o ambiente de futebol, mas também aí eu virei editor de um jornal de esportes aquáticos. Eu fiquei 10 anos fazendo isso. Eu fui comentarista de natação, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Londres, pelo canal Band Esportes. Eu fui para Londres, fiz um jogo ou outro de futebol lá, mas eu fui, na verdade, para fazer programas e para comentar natação. Era uma outra coisa que eu gostava muito e na época eu conhecia bem. Hoje eu estou totalmente enferrujado, né? Mas eu conhecia bem de esporte aquático na época. Então o jornal ele tinha natação, polo aquático, nado sincronizado, águas abertas e saltos ornamentais, que são as 5 modalidades, digamos, do ecossistema FINA, que são esportes olímpicos. Aí você começou a fazer esse trabalho na Band News. Eu fazia esse trabalho no Band Esportes. Band Esportes. Mas antes disso eu fazia um jornal impresso. Por causa do jornal que você foi chamado para a Band. Sim. Por causa do jornal, assim, eu fui para o Band News TV em 2004. O Band News TV, ele ficava olhando ali, 10, 15 metros para o aquário do Band Esportes. Aí, o Band Esportes na Olimpíada de Atenas, tinha pouca gente, era um canal iniciante ainda, e um dia alguém sugeriu o meu nome lá para fazer um comentário, outro para ficar meio que de plantão em provas aí de natação, se acontecesse alguma coisa eu entraria. Eu entrei e tal, comecei a falar alguma coisa disso, e acabada a temporada olímpica, logo em seguida o Band Esportes comprou o campeonato francês. Foi o primeiro evento de futebol internacional que o Band Esportes comprou. E na época, a Rádio Bandeirantes tinha um programa chamado Esporte Notícia Internacional, todos os sábados, copiando o seu. Uhum. E aí precisava um dia lá de alguém para falar de campeonato francês. Aí me chamaram, então eu ficava lá uma vez por semana, dando lá um boletim de campeonato francês. E quando o Band Esportes compra esse campeonato, não tinha lá muito especialista no tema, né? Pega aquele cara lá que está no Band News, já está aqui mesmo e tal, ele comenta campeonato francês. Aí foi assim que tudo começou.